Nos últimos dias, muitas pessoas têm me mandado mensagem perguntando a mesma coisa. Por que estamos vendo tantas cenas na Europa de grupos islâmicos fazendo grandes manifestações justamente em frente às feiras de Natal, pressionando o governo a cancelarem as celebrações tradicionais cristãs e, em alguns casos, até recorrendo à violência durante esse período considerado sagrado no Ocidente? Bom, eu também tenho mostrado muito isso nos meus reels, no Instagram. A verdade é que, para quem olha esse fenômeno com mentalidade cristã e com visão ocidental secular, tudo isso parece absurdo e surrealista. Parece hostilidade gratuita, parece desrespeito cultural, parece uma provocação que ninguém consegue explicar direito. Só que aqui é onde a maior parte das pessoas erra na análise. Elas estão usando lente cristã para tentar entender uma religião que não opera por essa lógica. A forma como o islamismo tradicional vê o espaço público, símbolos religiosos e domínio cultural é completamente diferente. Quando você olha com olhos cristãos, parece irracional. Quando você olha com olhos islâmicos clássicos, parece totalmente lógico, coerente e até esperado. E assim, como muitos de vocês têm me pedido, eu vou explicar a lógica, explicar a mentalidade. E para explicar isso, eu devo começar a explicar a base teológica e a histórica por trás desse comportamento, que visto de fora parece impossível de compreender, mas que é completamente lógico quando observado da maneira correta e contextual. E por isso hoje eu vou falar sobre um dos versículos mais importantes para entender esse comportamento. Um versículo que mudou séculos de jurisprudência, que fundamentou políticas de expansão e o que sempre foi interpretado pelos juristas do islamismo clássico como um comando estratégico. Eu estou falando do Alcorão 8:60. Um verso que ordena de forma direta, clara e inequívoca que os muçulmanos preparem força suficiente para aterrorizar os seus inimigos. E sim, a palavra usada no árabe clássico significa exatamente isso: causar terror, inspirar medo profundo, intimidar. Hoje nós vamos examinar o texto original, o significado linguístico, o contexto histórico, a interpretação dos textos ao longo dos séculos e a forma como esse conceito influenciou a mentalidade islâmica até hoje. Se você quer entender por que tantas ações aparentemente desconectadas seguem um mesmo padrão, você precisa entender esse versículo. Vamos começar pelo próprio versículo 8:60, em árabe, porque é ali que tudo começa. Preparem contra eles toda a força que puderem reunir, e também cavalaria, com a qual vocês irão aterrorizar o inimigo de Deus e o seu próprio inimigo. Aqui, o ponto central é a palavra turhibuna, na raiz árabe rehaba, que significa causar medo profundo, intimidar, espalhar terror. E não tem outra interpretação possível. Não existe suavização honesta. É literalmente o mesmo radical usado hoje para a palavra terrorismo, irhab. O texto sagrado não está dizendo para dissuadir simbolicamente, não está dizendo para proteger, está dizendo para aterrorizar. E você precisa entender o árabe clássico para entender a seriedade dessa colocação. Esse versículo foi revelado após a Batalha de Badr, a primeira grande vitória militar de Muhammad em 624 DC.
A comunidade muçulmana em Medina ainda era pequena, mas havia acabado de experimentar seu triunfo militar contra Meca. E a partir daqui, o objetivo deixa de ser apenas sobreviver e passa a ser consolidar poder. Na Sura Al-Anfal, capítulo 8 do Alcorão, todo o tom é estratégico, militar e organizacional. É um texto que orienta como expandir, como intimidar inimigos e como construir uma força que inspire medo nos povos ao redor. E aqui está o detalhe que quase ninguém sabe. Esse versículo não foi interpretado pelos juristas clássicos como algo restrito a esse momento histórico. Ele foi visto como um princípio permanente da política externa islâmica. Um mandamento para manter os inimigos sempre intimidados. E agora, vamos ao que os grandes exegetas disseram, porque isso encerra qualquer debate no assunto. Tabari explica que força aqui significa toda a capacidade material que produz medo no coração do inimigo. Ibn Kathir afirma que o propósito do versículo é espalhar terror para as nações vizinhas se submeterem ou pagarem tributo à dízia. Tafsir Jalalain reforça que é um comando contínuo, aplicável até o final dos tempos. Em nenhuma interpretação séria há a ideia de que isso é simbólico. Em nenhuma interpretação séria há suavização. O conceito central é o mesmo: intimidar, aterrorizar. Nos manuais tradicionais do FIG, esse versículo é um dos mais citados para justificar o conceito de jihad ofensiva. E ofensiva não no sentido de se defender, mas de conquistar de maneira pacífica, de modo gradual, psicológica e territorial, exatamente como se vê hoje na Europa e como estamos começando a ver nos Estados Unidos e daqui a pouco, talvez no Brasil. A ideia é simples e direta: fortalecer a comunidade muçulmana, enfraquecer o inimigo, estabelecer supremacia no Estado público, tornar o adversário temeroso, empurrar os povos vizinhos à submissão política ou tributária. É uma mentalidade completamente diferente da mentalidade cristã, onde fé e poder político são separados. Aqui, religião e poder militar fazem parte da mesma estrutura. Agora, você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com as manifestações em frente às feiras de Natal? O que isso tem a ver com o cancelamento de símbolos cristãos no espaço público europeu? Tudo. Simplesmente tudo. Porque até hoje, no islamismo tradicional, existe a ideia de que dominar o espaço público, desafiar símbolos de outras fés e mostrar força coletiva são formas legítimas de fazer exatamente o que o versículo manda: intimidar, ocupar e impor presença. Para a mentalidade ocidental, isso parece hostilidade. Para a mentalidade islâmica clássica, isso simplesmente é a prática esperada da Umma, a nação islâmica, quando está em posição de força. Não é acidental, não é improvisado, é parte de uma lógica teológica profunda que começa em versos como 860. E por isso se vê até hoje tantos muçulmanos, às vezes até sozinhos, rezando no meio da rua nos países ocidentais. Enquanto os cristãos permitem, pois não querem atrapalhar o indivíduo de rezar, para esse indivíduo ele fez daquela rua dele. E é claro, no discurso moderno ocidental, muitos tentam suavizar o sentido dos 860, dizendo que significa dissuasão pacífica. Só que isso não existe na tradição clássica.
Nenhum exegeta clássico disse isso, nenhum jurista medieval disse isso, nenhum manual de FIG suaviza isso. A suavização é um fenômeno recente de autores modernistas que tentam adaptar o islamismo ao Ocidente. Mas, do ponto de vista histórico e jurídico, o termo continua significando o que sempre significou: aterrorizar o inimigo. Então, quando você vê esses eventos no Natal europeu, não veja apenas indivíduos protestando. Veja uma mentalidade moldada ao longo de séculos, baseada em textos que orientam o comportamento coletivo, ou seja, uma mentalidade direcionada a apenas um resultado final. O Alcorão 860 não é apenas um detalhe. Ele é uma peça central na formação da visão do mundo islâmico clássico, que tem como objetivo a reconstituição do califato islâmico. E entender isso é essencial para entender por que as sociedades ocidentais estão enfrentando tensões que antes pareciam impensáveis. Se você quer entender como outros versículos modam o comportamento até hoje e como a jurisprudência islâmica se desenvolveu em torno desses conceitos, continue acompanhando os vídeos aqui no meu canal, Islã com Débora Fei. E se você quiser se aprofundar ainda mais, eu deixei aqui na descrição material de referência para você fazer também um estudo sozinho. E chegamos agora ao final da nossa aula sobre o versículo 860. E se você quiser continuar estudando e aprendendo sobre o Islã, a teologia, a jurisprudência, a história, se inscreve aqui no canal. Eu vou continuar trazendo para vocês o Islã destrinchado. Até a próxima aula.